E aí, tudo certo? Tudo bem com você? Bom, vamos continuar então estudando Roma, né? Já falei para você lá na primeira aula que Roma é muito importante para vestibular, para Enem, para qualquer coisa que você esteja estudando, é muito importante. Aliás, que coisa é essa, né? Já te pedi, escreve aqui, me conta. Conta para mim o que você está estudando, para que você está estudando, onde você quer chegar. Tá? Se quiser também, eu vou colocar aqui nos comentários um grupo do WhatsApp. Entra no meu grupo do WhatsApp, vamos estudar junto. Eu te ajudo, te mando um cronograma, te mando exercício, te mando tabela, te mando link, te mando um monte de coisa, tudo que você precisa. Prometo. Vai, entra lá, segue aqui, clica o link. Bom, então vamos. Vamos, não vamos perder tempo. A República, item 4. A República. Características gerais. Quando eu falo de república, eu preciso entender que é um sistema administrativo e patrimonial do Estado. É uma maneira de você se relacionar com o Estado. Porque eu tenho que separar esse Estado dentro da República da ideia de que o Estado é alguém ou que o Estado pertence a alguém. Então, quando eu estou falando de república, eu estou dizendo do rex pública, ou seja, o Estado é um bem público, é de todos, é para todos. Então, eu não tenho um rei que governa, que reina sobre um reino que pertence a ele. Ao contrário, eu tenho uma coisa pública, que é gerida, que é administrada, que é governada para todos e por todos, ou por muitos, em alguma medida. Porque a gente sabe que Roma nunca foi uma democracia, sempre foi uma oligarquia, então, em alguma medida, é governada por muitos, se não por todos. Tudo bem? Então, isso rompe com aquela ideia monárquica de que pertence a um, mas institui a ideia de que pertence a todos, a coisa pública, o bem público. E aí a gente confunde, especialmente no Brasil, quando a gente fala que é público, as pessoas entendem que não é de ninguém. Mas quando eu digo aqui que é público, eu quero dizer que é de todos. A gente precisa inverter essa ideia, esse olhar, né, do pensar que não é de ninguém. Se é público, quer dizer que não é de ninguém. Não, é público porque é de todos. Todos têm direito, todos têm acesso. Essa é a ideia da rex pública, essa é a ideia da coisa de todos. Tudo bem? A coisa do público, a coisa de todos. Bom, essa ideia parece que é de todos, como eu já disse, mas observa, participação censitária. Não é todo mundo que pode votar, não é todo mundo que pode participar. Sempre que alguém fale que é para todo mundo, lembre-se da sua mãe, ou da sua avó, ou do seu pai. Alguém já te falou. Você não é todo mundo. Você já ouviu essa frase? Você não é todo mundo? Meu, isso é maravilhoso. Ah, mãe, posso ir, não sei o que, tal, vai todo mundo. Você não é todo mundo. Não é isso? Então, por que você ouve isso? Pelo mesmo motivo, aqui todo mundo não é todo mundo. É todo mundo quem? Você tem que perguntar. É todo mundo quem? Quem é esse todo mundo que se referem aqui? Tá? A que se referem aqui. Então, não é democrático, rompe com a ideia da monarquia, torna a coisa pública, um Estado público que pertence a todos, a rex pública. Tudo bem? Bom, é um sistema administrativo e patrimonial. Patrimonial porque não pertence ao rei do qual você é súdito. Pertence a todos, tá? Bom, estrutura política, portanto, tem uma estrutura. Não pertence a um, tem uma estrutura. Primeiro, Senado é o mais importante e é controlado pelos patrícios. É muito interessante porque os senadores nunca abriram mão do fato do Senado ser controlado pelos patrícios. Ah, Vitor, mas lá na frente nós vamos fazer umas reforminhas que vai dar a entender de que eu tenho uma participação popular mais fácil. No entanto, eu preciso me lembrar que essa participação popular mais fácil não era tão fácil assim.
Por que não era tão fácil assim? Porque, como política hoje, a gente tem a sensação de que todo mundo pode ser deputado. Mas a gente sabe que, na verdade, não é bem todo mundo, porque você precisa de um monte de dinheiro, você precisa de um monte de investimento, você precisa de um monte, não é? Então, atenção com essa ideia. Senado, controlado pelos patrícios, foi o principal órgão do poder. Esse Senado é presidido por 2 cônsules, que estão acima do Senado, estão acima de alguma maneira. Por que estão acima? Porque eles vão conversar entre eles e vão propor as leis, e vão propor as discussões, então eles vão pautar a discussão. Então, o que pode ser considerado lei, o que pode não ser, então qual lei vai ser votada, como essa lei vai ser votada. Então tem toda a discussão dentro do Senado, e aí os cônsules vão chegar nesse consenso entre si e vão propor a votação da lei. Tudo bem? Então tem todo um processo político conduzido pelos cônsules, que são 2. Depois eu tenho os pretores, que cuidam da justiça, os censores. Os censores é muito importante, né? Você ouve censor, você pensa em 2 coisas: a censura, né? Que não é o caso não é esse daqui o caso, e você também pensa no censo do IBGE aqui no Brasil. Né? O que é o censo? É o carinha que vai de porta em porta: oi, aí, quantas pessoas moram nessa casa, quanto vocês ganham, quantas geladeiras, quantas TVs, quantos computadores, quantos não sei o que, parará, parará, que tem o objetivo de mapear a população. Então essa prática é uma prática fundamental quando se fala de política pública, porque é somente através de um censo que eu sei quantas pessoas moram no país, quais as características dessas pessoas, o que essas pessoas têm de renda, o que elas têm de problema, qual que é a capacidade delas de se organizar, qual que é o tamanho da população, e aí eu sei o tamanho da população, então eu sei quantos hospitais, quantas escolas, quantas rodovias, quantos tudo que o Estado tem que fazer. Então o censo é fundamental para que a gente possa entender as políticas públicas, para que a gente possa planejar as chamadas políticas públicas. Tudo bem? Bom, no caso aqui de Roma, os censores, eles fazem o censo da população conforme a renda, né? E montam o álbum senatorial, ou seja, aquele que pode votar, o que não pode votar. Entendeu? Então aqui que vem a ideia do voto censitário, tá vendo? Censitário, porque você tem que ser aprovado no censo, tem que ter feito o censo, ou seja, tem que ser dito lá que você tem tantos dinheiros que você tem para você poder votar. Bom, depois, censores, edis, fundamentais, porque eles conservam o patrimônio público, então os aquedutos, então os banheiros públicos, então os silos, né, onde se guardam os alimentos, então os edifícios públicos são controlados pelos edis, que cuidam, portanto, do abastecimento da cidade, né? Não pode faltar comida. Depois os questores, que cuidam do tesouro público, e em último caso, a gente vai convidar ditadores, a gente vai eleger ditadores. Quem é o ditador? Ditador, lá em Roma, é aquele cara que foi eleito pelo Senado para governar por 6 meses em pontos de crise. Então, pegou fogo na cidade, a cidade foi invadida, alguma coisa, a gente convoca lá um ditador, a gente elege um ditador, esse ditador governa a cidade de maneira mais rápida, governa a cidade de maneira mais ágil, porque daí o que ele falar, pronto, acabou, todo mundo tem que obedecer, porque ele está ali para falar da crise, né? Para governar no momento de crise. Então, pegou fogo a cidade, para onde nós vamos levar as pessoas? Quem que vai combater o incêndio? Estamos sendo invadidos, que general que vai? Como é que vai ser a tática e tal? Então aí entra o papel do ditador, muito importante em Roma. Tudo bem? Não tem nada a ver com o nosso ditador, né, no conceito moderno, século XXI, de um cara que toma o poder por esse ou por aquele motivo, com esse ou com aquele recurso, e se perpetua no poder mandando sozinho. Aqui o ditador tem pouco tempo, ele tem 6 meses no máximo para fazer uma crise aguda, né, para sair de uma crise aguda. O que é uma crise aguda? É uma crise pontual, não é uma questão crônica, né, de longo prazo, é agudo.
tá bom? Bom, para além disso, a Assembleia Centurial, né, que vota os projetos e elege os cônsules. Aqui eu tenho 100 soldados, né, por centúria. Dessas centúrias, né, dessa Assembleia, 98 centúrias de patrícios e 95 centúrias de plebeus. Observa aqui a desigualdade. Então, os patrícios votam em algumas coisas e os plebeus não votam, porque com 95 centúrias de patrícios e, 98 centúrias de patrícios e 95 centúrias de plebeus, fica muito mais difícil dos plebeus colocarem alguma coisa que seja a vontade deles. Eles vão depender o tempo todo, né, de convencer, primeiro de votarem todos juntos e de convencer pelo menos 3, né, ou pelo menos 2 centúrias de patrícios a votar com eles, né, para eles poderem vencer. Aí a Assembleia Curial, que cuida da religião, a Assembleia Tribal, que vota nos questores e nos edis. Né? Observa que cada uma dessas instâncias, né, elege um determinado agente político. As assembleias centuriais elegem os senadores, né, e elege os cônsules, e a curial e a tribal votam questões menores, né, a questão religiosa e a questão dos questores e dos edis. Bom, depois, lembrando, plebeus sem direitos, obrigados a ir para o exército e expostos à escravidão por dívida. Esse é um cenário perfeito para a gente ter crises sociais, é um cenário perfeito para a gente ter problemas, porque quanto mais desigual uma sociedade, mais instável ela é. A história nos mostra isso. Sempre que eu tenho uma sociedade muito desigual, eu tenho um problema muito grande de instabilidade, eu tenho um problema de violência, eu tenho um problema, né, de revoltas constantes. Então é isso que acontece. As lutas sociais são resultado do caráter censitário da política. Então, como só vota quem tem dinheiro, eu que não tenho dinheiro só tenho uma forma de me fazer ouvir, que é ir para a rua, que é brigar, que é quebrar tudo, que é pôr fogo na cidade, que é organizar uma multidão. E, cara, Roma não tinha força policial. Se Roma não tem força policial, no primeiro momento não tinha. Demora para criar. Se Roma não tem força policial, como é que eu faço para conter essa galera toda? Nós estamos falando de uma cidade muito grande já aqui na República. Então tem muita gente se revoltando. Complicadíssimo, complicadíssimo. Nós vamos precisar tomar uma série de medidas para conter esses plebeus que estão exigindo condições de vida melhores. Tudo bem? Então aqui, ó, patrícios versus plebeus, questão agrária. Porque eu quero terra, porque se eu tenho terra, eu tenho direitos. Então eu quero ter acesso à propriedade de terra. Só que os patrícios vão dizer, não, mas ela é minha. Ela é minha, eu que ganhei, né? Eu que comprei, eu que conquistei, eu que recebi do Estado. Tá? Então tem um caráter de exclusão aí em cima da propriedade ou em função da propriedade privada da terra. Tá? Essa desigualdade. E aí eu tenho revoltas. Por exemplo, a revolta do Monte Sagrado em 494 a.C. Ou, né, outras revoltas que vão aparecer aqui para frente. Mas quais são as conquistas que essas revoltas vão trazer? Conquistas. Porque se dependesse dos patrícios, se dependesse dos senadores, nós não íamos ter esses avanços todos. Então, eu preciso pressionar o governo, para o governo me ouvir, para o governo me atender, e aí eu conquistar os meus direitos. É só um povo organizado, mobilizado, que vai conseguir obter os seus direitos. As reformas legislativas do século V e do século IV a.C., consequência da greve geral da plebe em 494.
greve geral da plebe. Por que greve geral? Porque eu não tenho acesso a nada, não tenho acesso a dinheiro, não tenho acesso à terra, eu estou empobrecendo, eu estou endividado, eu estou correndo o risco de me tornar escravo. Uma boa parte da população romana está se tornando escravo, está perdendo a pequena propriedade, então nós vamos fazer greve. Primeira medida, 490, né? Primeira, né? Das mais importantes, 490, criação do tribuno da plebe, ou tribunato da plebe. Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha lá, né, um conjunto de plebeus com poder de veto sobre o Senado. Então a gente elege essas pessoas e eles vetam o Senado. Por que veta o Senado? Porque sempre que o Senado for fazer uma lei que prejudique demais a plebe, esse tribuno da plebe, então, entra em cena e barra essa medida. Essa é a intenção, essa é a ideia. Tá bem? Essa é a ideia. Barrar as medidas muito contrárias à plebe. Tá? Então esse é o papel do tribunato da plebe. Só que aí você vai me dizer o seguinte, mas, professor, esse cara, ele é um plebeu? É, muitas vezes ele é um plebeu, mas muitas vezes ele é um plebeu enriquecido pelo comércio. Ou ele é um plebeu que tem a campanha financiada pelos patrícios. Então não é porque ele é plebeu, não é porque ele se elegeu tribuno da plebe que ele vai fazer um mandato, que ele vai ter um mandato tão favorável à plebe como se pensa. Eu preciso lembrar que nem sempre o sujeito eleito cumpre aquilo que disse que ia fazer. E no caso de Roma não é diferente, é mundo político. Então ele tem a campanha financiada pelos patrícios, não vai prejudicar esses patrícios. Ou ele é um plebeu enriquecido pelo comércio. Ah, e aí pronto, e aí ele vai tomar as medidas favoráveis a ele. E a plebe pobre, essa não vai ser beneficiada. Tudo bem? Tá me acompanhando? Qualquer problema, escreve aqui. Ou se você quiser, manda lá no grupo do WhatsApp do 10 de História, ou pergunta também no Instagram do 10 de História. Faça como você quiser, mas faz a sua dúvida chegar até mim, que eu respondo. Bom, depois, os decêmbrios, em 450 a.C., que são os legisladores que elaboram a Lei das 12 Tábuas. Tá? Muito importante, porque ela estabelece igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. Veja, só em 450 a.C. que os patrícios e os plebeus vão ter igualdade jurídica. Mas os privilégios políticos permanecem. Então, politicamente, eles ainda têm os seus benefícios, ainda têm os seus privilégios. Próxima lei, Lei Canuleia. Liberdade de casamento. Essa liberdade de casamento é interessante a gente observar isso daqui, porque parece, ai, que bonitinho o amor, professor. Não, não é o amor, é o dinheiro. Porque o que acontece? Eu tenho muitos patrícios que têm terras, mas não estão indo bem nos negócios, e eu tenho muitos plebeus enriquecidos pelo comércio. E aí os plebeus começam a ricos querem se casar com os patrícios, porque daí os descendentes seriam patrícios. Sacou? Então, para promover esse casamento de interesses, a gente vai buscar essa forma, essa alternativa de permitir o casamento livre. Mas isso não significa que eu tenha um plebeu pobre se casando com uma patrícia rica ou uma patrícia ou um patrício, né, se casando com uma plebeia. Essa ideia do romance, do amor e tal, segundo plano. Total segundo plano. Desculpa, mas é assim. Ah, mas não acontecia? Podia acontecer, mas é tão incomum como é incomum hoje. Né? Você pegar alguém aí, sei lá, a filha do senador ou o filho da senadora se casando com alguém mais simples, tá? Do ponto de vista econômico, né? Mais simples. Tudo bem? Então, dá para acontecer? Dá, mas não é comum. Tudo bem? Até porque não se conheceriam, é difícil de se conhecer. Lei Licínia Sestia. Aqui a gente tem um avanço importante. Os territórios conquistados pelo Estado
que a gente chama de ager públicos, então os territórios conquistados, que a gente chama de ager públicos, passam também a ser divididos pela plebe, passam também a ser acessados pela plebe. E isso aí facilita muito a questão dos direitos. Junto com essa medida, eu tenho uma outra que diz o seguinte: um dos cônsules tem que ser plebeu. Aí eu tenho aquele problema eterno, né? O plebeu não é qualquer plebeu, é um plebeu rico, é um plebeu que já não pensa mais como um plebeu, mas pelo menos é um plebeu, tá? Então, outra lei importante. Também tenho o fim da escravidão por dívidas, e isso é uma baita conquista, o fim da escravidão por dívidas, porque aqui eu não tenho mais o empobrecimento e a dívida brutal, né, crescendo e fazendo com que a plebe seja escravizada. E, por fim, a Lei Hortência, que abre só em 284 a.C., abre para consultas públicas, para plebiscitos. Então, aqui sim eu tenho um ambiente um pouco mais democratizante. Observa que a gente começou aqui em 494 e vamos até 284 com a legislação mudando, né? Uma coisa impressionante, porque são muitos anos pressionando o poder, muitos anos com os plebeus se revoltando, né, queimando a cidade, brigando e tal, para conseguir lentamente participar um pouco mais da política. Tudo bem? Consequências imediatas da reforma. Primeiro, fim da escravidão por dívidas, e aí eu tenho um problema. Como que eu vou conseguir escravo? Como que eu vou conseguir escravo? Expansão militar. Expansão militar agrada os patrícios, porque tem mais terras e mais escravos. Agrada a classe equestre, que são os comerciantes, né? Porque aí o Mediterrâneo tem mais comércio. Agrada a plebe, porque eu tenho mais ager públicos, eu tenho mais acesso à terra. E aí eu vou projetar o ambiente do mare nostrum, ou seja, o nosso mar, né? Que é o mar Mediterrâneo. Mas para falar da expansão territorial, vai ser na próxima aula. Fica ligado, segue a playlist aí. Só levanta, toma uma água enquanto o comercial tá rolando e abraço. Até mais.